Flamengo segue trabalhando para a partida com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. A preparação do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz, após a derrota para o Fluminense, segue focada em ajustes importantes para a reta final da temporada. A derrota na final da Copa do Brasil foi um duro golpe, e o treinador, que recentemente assumiu a função, tem trabalhado intensamente para reerguer a moral da equipe e ajustar aspectos táticos que se mostraram problemáticos. O foco é não deixar o resultado negativo afetar o desempenho no próximo jogo e reforçar a importância de encarar a semifinal como uma oportunidade de redenção. Vamos ao vídeo. STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, se reuniu esta manhã aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro para julgar todos os acontecimentos, os tumultos do Corinthians. O auxiliar técnico e filho do técnico Ramon Dias, o Emiliano Dias, por desrespeito à arbitragem, pegou um jogo de suspensão. Também por desrespeito à arbitragem. Em relação ao Flamengo, só um punido, o meia Alcaraz. Esse pegou uma pena bem mais grave, né? 4 jogos de suspensão, já cumpriu um, vai ter que cumprir mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Os 2 clubes também, por todos esses tumultos, foram punidos com multas. O Corinthians numa multa superior, R$13 mil no total. E o Flamengo, uma multa de R$8 mil. Muito bem, inclusive podendo ficar fora da partida contra o Palmeiras, do Corinthians contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, pode ser prejuízo muito grande para o Corinthians, muito mais do que para o Flamengo, apesar de 4 jogos para o Alcaraz é realmente grande. Esse jogo foi no dia 1º de setembro. 1º de setembro. É tempo. No dia 18 de outubro saiu o resultado. Sim. É porque data FIFA, entendeu, Calçade? Aí data FIFA é para todo mundo. Esse eu sei que meus amigos advogados que atuam na área não vão gostar, mas já foi, né? Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Você pode colocar esse tipo de situação jurídica ao lado do calendário, porque é o seguinte, você está quase 48 dias, quase 2 meses depois, vem o resultado. Mas para o Flamengo, para o Corinthians, e aqui eu não estou julgando se quem que foi mais punido, tal, porque, gente, uma confusão dessa aqui depois do jogo, a única coisa que não pode acontecer é nada. Você não pode falar assim, não, tá tudo certo, não tem problema aí, tá tudo. Não, vai punir. Então não estou discutindo a punição, estou discutindo que o sistema não pode jogar uma punição para 48 dias depois, quase 2 meses. Isso aí tem que sair na segunda-feira. Como em qualquer campeonato no mundo, se tem uma comissão disciplinar, se reúne, o cara está suspenso e ponto final. Agora, você imagina, são 10 jogos por rodada, são 20 clubes. Esses problemas, eles acontecem em vários jogos. Então, quando você tem um campeonato com 380 partidas, imagina a quantidade de situações que elas acabam indo para a mesa do auditor e no STJD. Sim. É impossível responder com a velocidade que o futebol pede. Nós estamos num mundo em que tudo é muito mais rápido, menos o STJD. Ele continua analógico. Porque quando sai a data FIFA, eles saem também para a data FIFA e aí vão pensar em outras coisas. O sistema aí já foi, né? Pois é, fica aquela, sabe, a punição que você dá para a criança que tem que ser na hora? É mais ou menos Não, 3 meses depois, você lembra nem lembra mais o que você lembra aquele dia? Vai lá pro cantinho, a Marcela fala. Vai pensar naquele dia que você fez isso? Faz 2 meses hoje. Completando 2 meses hoje, então hoje vai começar. Você que é mãe sabe bem disso, né? Vai dar certo isso aí. Por isso que o assunto é punição do STJD, eu prefiro esperar. Porque sempre tem a farra do efeito suspensivo. Vem a punição, que eu acho até correta. Claro, né? E o Yuri Alberto causou toda essa confusão, porque ele foi desleal no lance. Então, e o Alcaraz com 4 jogos? E o Yuri Alberto com 2, né? Um ele já cumpriu. Porque o Alcaraz, ele saiu distribuindo tapa pra tudo quanto é lado. Ele fechou os olhos e foi. A confusão fechou o tempo de fato. O Kaká segurou aqui no pescoço do... Não dava pra passar impune, não dava pra ninguém ser punido. Acho que tá correto, só que não tá certo demorar todo esse tempo para agora você punir o jogador. O que eu acho que vai acontecer é efeito suspensivo. Só o que acontece aqui no futebol brasileiro, analisando o campo, o Corinthians perde mais. Porque o Yuri Alberto está vivendo um grande momento. Kaká também. O Kaká também, né? O zagueiro artilheiro. São 2 titulares contra um reserva no Flamengo. Contra um reserva que não se adaptou ainda. Ontem fez um jogo muito ruim, né? Ainda tá sentindo muita pressão de ter sido a maior contratação da história do Flamengo. Agora, o Yuri Alberto, esse é protagonista. Esse é um jogador que vem decidindo de uma maneira constante. Pensando em um clássico contra o Palmeiras, então, seria uma peça
fundamental, mas eu acho que vem efeito suspensivo por aí. O melhor do STJD, sabe o que é? Quando tem algum caso muito grave no futebol, isso acontece nos TJDs e no STJD, em todas as instâncias. Aquele caso assim que o jogador solcou o árbitro, tal, aí vem assim, né? Aquela comoção, 6 meses do cara. Daqui a pouco. Aí vai, aí efeito suspensivo, aí vai, aí quando baixou a temperatura, ele ganha 15 dias, 2 cestas básicas, isso é a coisa mais ridícula que tem. Gente, você quer fazer o bem para alguma pessoa, não precisa esperar um jogador dar uma porrada no outro. Você vai lá e dá a cesta básica para a pessoa. Pois é isso, tá chegando a hora. Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. 90 minutos para decidir a vaga na final. Aquí este estadio fala. Es impresionante. El apoyo de la gente es incondicional. Ya falé un monche de veces de lo que transmite la arena y la torcida corintiana. Eu posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. E o nosso time também vai fazer de tudo para a gente classificar. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Futebol é assim, que o domingo temos uma decisão muito importante para a gente, para classificar mais uma vez na final da Copa do Brasil. Domingo é guerra, así que vamos a la guerra. Vamos jogar de igual para igual e vamos fazer um clima hostil aqui para que a gente possa reverter esse resultado e sair com a classificação, só isso. Torcida do Corinthians manda aquela mensagem que é guerra e os jogadores vão mais ou menos no mesmo tom, né? Um discurso parecido pro domingo, André. Esse jogo ele ganhou outros contornos, né? Depois do pedido de mudança de data feito pelo Flamengo. A gente imagina que isso é algo que pega mais, né? Como se diz na gíria, entre dirigentes, nos bastidores. Mas o torcedor acaba se motivando também e quando isso vai da arquibancada para o campo, os jogadores também se envolvem. Embora esteja muito claro, né, para os jogadores do Corinthians e para os jogadores do Flamengo, o quanto vale essa classificação, o quanto vale chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians vive um final de temporada muito paradoxal, porque ele precisa, antes de mais nada, se garantir na Série A do ano que vem. Se isso não acontecer, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, que a gente vai mencionar daqui a pouco, perdem completamente a sua relevância, a gente já falou isso repetidas vezes aqui. Para o Flamengo é muito, muito importante, né? Agora o Campeonato Brasileiro ficou bem mais difícil depois da derrota para o Fluminense. A distância é grande, tem pontos ainda disponíveis, mas a distância é grande e o Flamengo pode se aproximar de um troféu se passar pelo Corinthians no fim de semana aqui em São Paulo. Sim, mas não é nem o primeiro nem o segundo troféu mais desejado do Flamengo, né? Não é, né? Mas você ouviu essa frase agora há pouco no nosso vestiário aqui, no nosso camarim, é o que tem. Você lembra de ter ouvido essa frase? É o que tem. Não ouvi, mas acredito em você. É o que tem. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é o que tem. A Libertadores escapou, o Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito distante, e a Copa do Brasil é o que tem. Nova comissão técnica, Felipe Luiz, sentindo um pouco da pressão, de na sua terceira partida perdeu um jogo, muita gente já descontente. Eu li coisas hoje assim... o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar igual o Tite e por isso perdeu por Fluminense. Não. Desculpe, gente. Ou você tem uma opinião ou você tem outra. Em determinadas situações não dá para você ficar pulando de uma canoa para outra, sabe? Mas os resultados de ontem mudam o panorama para domingo ou não? Os resultados de ontem reforçam convicções dos dois lados. O Flamengo tem que receber de volta os seus principais jogadores, escalar sua força máxima e fazer o que tiver ao alcance da comissão técnica e desses jogadores para que a produção
aqui em São Paulo no jogo de volta seja próxima da melhor que eles podem fazer. Sendo assim, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians. Mas o Corinthians mostrou ontem, e talvez tenha sido a primeira vez, essa capacidade goleadora, quantidade de gols. O Corinthians não teve uma temporada para isso. Então, isso mostra a capacidade do time, aquilo que pode acontecer se o Corinthians se entender, com seus jogadores se complementarem em campo. E hoje o Corinthians tem um elenco e, consequentemente, um time de futebol que pode aspirar a coisas boas. Então, não está fora do alcance de nenhuma maneira ao time do Corinthians atualmente vencer o Flamengo com seus titulares no fim de semana, na sua casa, com o torcedor, criando uma boa atmosfera, apoiando do início ao fim, como é a característica da torcida do Corinthians, e também alimentada por essa questão da mudança de datas. Ao final, Edu, e eu disse isso na segunda-feira, foi melhor para o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense antes de enfrentar o Flamengo. Se o jogo da Copa do Brasil tivesse sido na data original, o Corinthians teria o Atlético no fim de semana, o Campeonato Brasileiro no fim de semana, talvez classificado para a final da Copa do Brasil, ótimo. Talvez desclassificado, mais pressionado ainda e certamente desgastado. Então, no final das contas, para o Corinthians funcionou. Vamos ver que tipo de atuação o Corinthians vai conseguir fazer diante dos titulares do Flamengo e muito compenetrados e concentrados na passagem para a final da Copa do Brasil.
Em busca do pentacampeonato, o Flamengo disputa a semifinal da Copa do Brasil pela 17ª vez e é a equipe que mais disputou essa fase da competição na história. Aliás, o Mengão possui alguns recordes quando o assunto é esse torneio. É quem mais venceu, 130 vezes, e quem mais fez gols, 382 ao todo. Bora pela vaga e por mais. A próxima atividade será também a última antes do jogo diante do Corinthians. O treino ocorrerá na parte da manhã deste sábado, aqui no Ninho do Urubu, e em seguida a delegação parte para São Paulo. Flá TV é mais Flamengo para você.